Olá, aqui é a Karine Cardinale e eu quero deixar aqui algumas instruções para que você tenha um maior proveito do curso de Enneagrama. Primeira coisa que eu quero te pedir é que você, por agora, evite pesquisar tudo de Enneagrama na internet. Por quê? Porque na internet tem muito material, mas muita coisa de forma isolada. E quando a gente vê muito material picado, muito material isolado, a gente tende assim a aprender e ler, mas nem sempre de forma lógica. Então é difícil construir um conhecimento. Então, até que você consiga entender a sequência lógica dessa construção do conhecimento sobre o Enneagrama, evite, baixe a ansiedade, tenha calma, tenha paciência. E deixe mais para frente, você pesquisa e eu também posso postar links, postar, né, recomendar, indicar, sugerir material para você. Então, essa primeira recomendação é que você não tenha ansiedade, que você tenha calma, paciência, principalmente quanto a testes. Quando a gente fala de enneagrama e fala de personalidade, fala de testes de personalidades, o que as pessoas fazem? Elas vão desesperadamente procurar tudo quanto é teste. Daí as pessoas ficam aí loucamente fazendo testes de personalidades aí. E esta não é a proposta original do enneagrama. Né? A proposta original do enneagrama é você se autoconhecer. Então você vai se descobrir, você vai identificar qual é o seu eneatipo sem necessidade de teste. Eu vou postar testes aqui para vocês, sim. No entanto, esse teste ele vai ter outros fins. Primeiro, para você confirmar o seu eneatipo. E segundo, são as outras indicações profissionais que você pode utilizar. E eu vou citar mais para frente, ok? Segunda dica, né? Segunda recomendação que eu quero é que você acesse as aulas na sequência. Então, se você não pode acessar o grupo aqui, o curso durante a semana, você vai acessar só no final de semana. Daí você viu lá uma quinta aula. Não é porque eu postei aquela aula naquele dia que você fala, deixa eu assistir, ouvir essa aula ou acessar esse material. Não, comece lá do começo e vai fazendo na sequência. Para quê? Para que você construa um conhecimento bacana, de forma sólida, e aí sim você vai se constituir desse conhecimento e você vai ter autonomia para utilizar essa brilhante ferramenta. Para melhor aproveitamento seu, tenha aí em mãos um caderno, um bloco de notas para você fazer algumas anotações. Ah, Karine, mas você não falou que o material ia ficar disponível? Sim, ele vai ficar disponível. Porém, nós aprendemos mais quando a gente anota, né? Então, anote alguns pontos importantes, algumas frases aí, alguns pontos aí que você fala, que são pontos chaves, que você fala, nossa, isso aqui eu não posso esquecer. Isso aqui eu quero guardar para mim. Então, anote para reforçar mesmo o aprendizado. E aproveita que você vai estar anotando estes pontos, anote também todas as suas dúvidas. Qualquer dúvida que você tiver, não julgue se é uma dúvida boba, se é uma dúvida inteligente, não existe isso. Dúvida é dúvida. Então, tem dúvida? Anota ela aí enquanto você está acessando a aula e depois posta aqui no grupo para mim. Se eu responder e você ainda continuar com a dúvida, você me responde, Karine, não entendi muito bem. Pode explicar novamente? Ou, Karine, eu entendi tal parte, mas isso e isso que você falou não entendi ainda muito bem. Não tem problema nenhum. Isso não é dúvida nenhuma, é no sentido assim, não diminui ninguém, não desqualifica ninguém. Então, tem dúvida? Pergunta. Continua com a dúvida? Pergunta de novo. Continua com a dúvida? Pergunta de novo. E pergunta quantas vezes quiser e precisar. Não tem problema. E eu quero desejar para você que você tenha um excelente estudo, que você utilize tudo que a gente vai ver aqui ao longo das aulas,
que você use primeiro para a sua vida pessoal, porque a proposta mais linda do Eneagrama é o autodesenvolvimento, e que você leve sim para suas relações pessoais e profissionais, potencializando assim seus relacionamentos e seu trabalho, né, que você tenha muito sucesso, muito êxito na sua vida pessoal e profissional. Agora, para pensar também, quantos empregos, né, ou quantos clientes já foram perdidos por não ter-se clareza de si mesmo, não conhecer o outro? Quantos relacionamentos já foram se desfeitos, né, ou vivem conturbados por não compreender que o outro não age assim, um assado, sabe? Porque ele não quer nos ferir. E sim, porque ele simplesmente funciona daquela forma. Então, eu, Karine, funciono de uma determinada forma e eu quero que o meu esposo funcione da minha forma. Mas se eu me conhecer e eu perceber que eu funciono assim e que ele funciona de uma outra forma, fica muito mais fácil. Não é? Quantas vezes terapeutas, e aqui eu me incluo, né, ficam dando voltas, né, testando recursos. Eu lembro quando eu comecei na área terapêutica, eu comecei com a terapia floral. Poxa vida, eu queria colocar uns 10 tipos de florais, essências florais no mesmo vidro, que a gente fica ali dando tiro para tudo quanto é lado, fica dando volta. Por quê? Porque não sabemos muito bem por onde começar o processo. Hoje nós temos aí muitos terapeutas sistêmicos, integrativos, e aí trabalha com múltiplos recursos, e que maravilha a gente ter tantas ferramentas disponíveis, mas pode ser que alguns ficam ali, aplica tudo de uma vez, porque não sabe qual que vai dar certo, por onde começar. Então, quando você conhece, você consegue conhecer qual é o ponto do ego do seu cliente, você sabe que ali é um ponto de partida para você começar a ajudá-lo. Pensa bem, quantas vezes os coaches, né, aplicam ferramentas. Gente, eu vejo aqui alguns coaches, eles ficam desesperados atrás de milhões de ferramentas, sabe? Aí vê ali, compra livros de mais de 100 ferramentas, ficam fazendo mentorias atrás de cada vez mais ferramentas novas. E é claro que isso é maravilhoso, porque se eu tenho uma caixa e eu só tenho um martelo, tudo que eu vou ver eu só vou identificar como prego, é claro. Mas se eu tenho uma caixa, que eu tenho ali um martelo, uma chave de cano, uma chave de fenda, ou seja, eu tenho mais recursos para lidar. Ok, isso é ótimo. Porém, às vezes o desespero de trazer mais e mais ferramentas é porque no final das contas não sabe muito bem por onde começar, onde utilizar. E tudo começa no autoconhecimento. A personalidade nossa, ela não é tudo, tá? Ela não é tudo, ou seja, a Karine não é a personalidade, não é mesmo. Mas ela é o ponto de partida para qualquer intervenção educacional, terapêutico, transformacional. Por isso que estudar o Eneagrama é um presente maravilhoso, tanto para mim, enquanto pessoa, para o meu autodesenvolvimento, quanto para o meu desenvolvimento intelectual, meus aprendizados, minhas relações interpessoais e profissionais. E você deve estar se perguntando, tá, Karine, mas o que de fato é a personalidade? Bom, a personalidade é o seguinte, imagina só, quando a gente estava na barriga da nossa mãe, nós éramos uno com ela, nós éramos a nossa mãe, não é? E ali a gente estava conectado com o todo. A partir do momento que a gente nasce, né, e corta ali o cordão umbilical, o que acontece? A gente começa a viver nesse mundo aqui, e a gente fica meio perdido. São pessoas diferentes, cada um com suas crenças, seus valores, suas formas de agir, de pensar, e a gente vai ficando ali, né, meio perdido. A gente já tinha tudo centrado quem era a gente lá dentro, e de repente a gente está aqui fora e meio perdido. À medida que a gente vai se relacionando com as pessoas, a gente vai aprendendo
que com uma pessoa a gente funciona melhor de um jeito, com o outro tem que ser de um outro jeito, e aí a gente, através dessa relação com as pessoas, aí nos nossos primeiros 7 anos, né, que fala primeiro setênio, a gente vai construindo o que a gente chama de uma máscara, ou uma capa, ou um óculos. E essa capa, esse óculos ou essa máscara é a nossa personalidade. Então, eu tenho dificuldade aqui do meu eu para lidar com isso tudo, mas aí eu pego esse óculos, coloco aqui no meu rosto e esse óculos me ajuda a enxergar a vida de uma forma mais confortável, uma forma melhor, para eu conseguir me relacionar melhor com esse mundo. Então, a personalidade é isso, é uma proteção. Ah, ela causa então conforto? Sim, a nossa personalidade, ela causa um certo conforto. No entanto, a gente fica preso ali nas armadilhas do ego, né? E aí a gente, quanto mais você tem uma personalidade cada vez mais, utiliza mais a personalidade, você fica mais longe da sua essência. E essa é a proposta inicial, né? A proposta principal do Eneagrama. É fazer com que você se conheça o seu perfil, né, sua personalidade, e a partir de então, que é a segunda etapa, que seria a segunda etapa do Eneagrama, é você começar a ir como um efeito casca de cebola, né, você vai começando a tirar essas cascas, você vai começando a lidar e vai se despindo do ego até você voltar para a sua essência, que é o que a gente chama de volta para casa. Esse é o grande barato do Eneagrama. Então, essa relação com o mundo que a gente tem nesses primeiros 7 anos é que faz essa formação deste óculos, dessa máscara, dessa capa, né? A gente usa essa capa protetora aí para a gente lidar melhor com esse mundo mesmo. E principalmente com a nossa relação materna e paterna, que eu vou falando ao longo do curso. Né? Lembrando que materno e paterno são figuras paternas e maternas. Depois eu vou detalhar isso. Mas hoje eu tive um exemplo aqui com o meu filho e que eu achei, falei, poxa, eu vou levar isso para o curso. Olha só para vocês verem como que funciona a criação e a montagem da personalidade. Hoje, na hora do almoço, meu filho foi almoçar e ele não comeu tudo. Ele comeu e a gente não tem uma relação muito exigente com ele, de que ele tem que comer tudo, ele tem que comer isso, aquilo. A gente vive uma relação mais tranquila nesse sentido. No entanto, ele está doentinho esses dias e ele almoçou, comeu o tanto que lhe fazia bem. Eu olhei para o prato e eu vi que ele não tinha comido nada da carne. Aí eu falei para ele assim, ô filho, você não vai comer nem um pedacinho da carne? Aí ele olhou para mim, ele já tinha largado, já tinha saído, já estava assim na porta da cozinha. Falou, não mãe, obrigado. Aí eu falei, aí ele viu meu semblante, né, de desapontamento, assim, de tristeza, porque eu quero que ele melhore. Aí eu falei, poxa filho, mas a carninha vai ser bom para você. Aí ele falou, não mãe, obrigado. Eu falei assim, mas nem um pedacinho? Aí ele falou assim, ah, tudo bem mãe. Aí ele já chegou perto de mim, sentou e pegou a carne e falou assim, se você vai ficar feliz, eu quero. Meu coração doeu, né? Eu falei, não filho, você não precisa comer para me fazer feliz. Eu quero que você coma se você vai ficar bem. Por quê? São nessas questões que a criança vai aprendendo, né? Ela vai ajustando ali o óculos, vai formando e moldando essa máscara, essa capa. Por quê? Parece uma situação bem simples, mas inconscientemente, o que o inconsciente dele entende? Opa, se eu agradar a minha mãe, ela vai ficar feliz e tá tudo bem comigo. E tá tudo bem com ela. Então eu vou agradar, eu vou agir assim assado. Então ele vai ajustando e a partir daí ele vai criando, né, formando a personalidade dele. E isso aconteceu com todos nós. E claro que vai acontecer com ele, uma ou outra. Ele vai escolher um desses 9 aí, né? Nós, na verdade, escolhemos
qual desses pontos aí, qual NA tipo a gente vai querer, claro que de forma inconsciente. Ninguém fala, olha, eu achei o NA tipo 2 ou o NA tipo 7 muito legal, então vou escolher. Não, é de forma inconsciente. Por quê? A gente vai ajustando, como eu disse, a gente vai ajustando essa máscara, vai ajustando aí as lentes desse óculos, até que a gente se sinta bem e confortável para lidar com esse mundo externo aqui. Então é dessa forma que, é isso que é a personalidade, é dessa forma que ela é desenvolvida, e eu vou falando disso ao longo do curso também, ao longo dos NA-tipos. Então, nós podemos dizer que a personalidade é esse conjunto aí, né, de a forma do que a gente pensa, do que a gente sente, como a gente se comporta, os valores, as crenças que a gente vai trazendo, vai absorvendo aí nessa primeira infância. E esses traços aí vão nos deixando confortáveis, né? Vão nos deixando assim, de forma aceitáveis, né? Para a gente entender e viver de uma forma melhor aqui nesse mundo. No entanto, eu ressalto mais uma vez de que quanto mais focado na personalidade, mais centrado na personalidade a gente fica, mais distante da nossa essência a gente está. À medida que a gente encara essa personalidade, à medida que a gente começa a entender, né, quais são os pontos aí do ego, e a gente começa a se despir, né, e descascando essas camadas da cebola, a gente vai voltando de volta aqui para a nossa essência. Podemos concluir então que ao nos desvincular com o todo, né, do todo lá, quando a gente estava na barriga da nossa mãe, quando a gente se desvincula disso tudo, a gente se sente um pouco perdido, e para nos relacionar bem nesse mundo, a gente começa a criar, né, recursos que são aí os exemplos que eu dei, do óculos ou da máscara ou de uma capa protetora. A gente vai ajustando isso aí na primeira infância, até que a gente consiga entender, opa, esse aqui está formado, né, a minha capa ou meu óculos, e aqui com essa proteção eu consigo viver bem neste mundo. Então, isso é a personalidade. E o Eneagrama, além da gente descobrir qual é o tipo que cada um escolheu, né? Qual é o tipo que eu escolhi, você também, né? Qual é o ponto aí do nosso eneatipo, nós vamos ainda buscar recursos para nos autodesenvolver. Então aqui fica, eu finalizo essa primeira aula e ouça 1, 2 vezes, 3 vezes se necessário, faça as suas anotações e traga todas as suas dúvidas. Vai ser um prazer poder responder cada uma delas.